São para essa semana. Então, abra aí o seu coração. Vamos para o nosso segundo turno aqui comigo e a bênção vai ser grande. Quem achou Jeremias 18, diga amém. Alguns têm um título aí que é o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a uma obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, alguns se quebrou, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Segura sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Eterno, maravilhoso, Tu és único, Senhor, soberano e fiel. Eis-nos aqui, fala conosco, segundo o Teu poder opera nesse lugar, desde o menor ao maior. Nós precisamos de uma direção, de um destino para as nossas vidas, e nós precisamos que o Teu Espírito venha nos guiar, e por isso eu quero repreender todo empecilho, todo obstáculo, toda barreira, nesse instante caia por terra, no nome de Jesus, que a Sua palavra, Senhor, seja plena sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa é uma passagem muito simples que vai dizer que o Senhor está falando com o profeta Jeremias. E logo de início, o que me chama a atenção nessa passagem é que Deus vai falar com o profeta, e Deus vai chamar o profeta e vai dizer para o profeta descer à casa do oleiro. Veio a palavra do Senhor ao profeta, chamando-o para descer à casa do oleiro, que Deus falaria com ele ali. E eu estava meditando nessa passagem e eu achei tão interessante. É que primeiro, Deus vem falar com o profeta e fala para o profeta assim: olha, desce à casa do oleiro, que lá na casa do oleiro eu vou falar contigo. A primeira coisa que eu acho interessante nessa passagem é, como nós vimos inúmeras vezes na Bíblia e em outros profetas, por que Deus não falou com o profeta ali onde ele estava? Eis que veio a mim a palavra do Senhor, e Deus falou comigo, e Deus começou a se revelar. Mas é diferente, porque Deus de repente chega para o profeta e diz: vai lá na casa do oleiro, que lá na casa do oleiro eu vou falar contigo. Vai na casa, que lá eu vou falar. Primeiro, Deus vai escolher um lugar super simples. Com certeza, ali aonde Jeremias estava, havia olarias, porque Deus vai dizer: vai na casa do oleiro, vai até a casa do oleiro. Deus vai escolher um lugar super simples, porque Ele quer falar com o profeta. Porque Deus, quando quer nos dar uma direção, quando Deus quer nos dar uma revelação, Deus é simples assim mesmo, irmão. Deus escolhe coisas simples. E às vezes a gente quer que Deus escolha lugares sobrenaturais, poderosos, únicos, maravilhosos. Vai ter aí congresso, vai ter culto de obreiro, tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você que Deus fala nesses cultos, nesses congressos e tantas outras coisas. Mas nos lugares também simples da minha e da tua vida, Deus pode falar com a gente. Deus, Ele escolhe coisas simples para falar comigo e com você.
E às vezes a gente acha que Deus só vai falar com a gente se alguém muito poderoso, alguém muito usado, ou talvez se eu estiver num congresso sobrenatural com milhares e milhares de pessoas ali ao meu redor, de repente Deus vem numa nuvem e vai falar comigo. Pois eu quero dizer para você que talvez você lá na sua casa, lavando roupa, ou você na pia da sua casa, ou talvez você no transporte público, no trem, no ônibus, qualquer outra coisa, ou até andando na calçada pela rua, Deus pode falar com você, porque Deus fala conosco de maneira simples. A gente precisa estar atento, porque Deus usa a simplicidade para falar com a nossa vida. É muito importante que a gente tenha no nosso coração e na nossa mente essa consciência e essa certeza que Deus, Ele fala quando quer, da maneira que quer, e na simplicidade Deus também pode falar. Você entende isso? Porque Deus vai mandar o profeta ir para a casa do oleiro. Mas por que Deus vai mandar o profeta ir para a casa do oleiro? Porque Deus quer usar uma situação para falar com o profeta. Tem situações da nossa vida que Deus vai nos permitir, tem situações da nossa vida que Deus vai nos direcionar, porque Ele quer falar comigo. Porque muitas vezes a gente é tão cheio de porquês na história da nossa vida, a gente é tão cheio de dúvidas. Porque a primeira coisa, então, por que Deus não falou ali? Deus podia chegar para o profeta e falar para ele: olha, eu tenho algo para falar para você, Jeremias. Não, Deus vai dizer: vai lá na casa do oleiro que eu vou falar com você lá. Por que Deus mandou? Então a gente é cheio de porquê. Deus queria falar com Jeremias através de uma situação. Vão ter situações da história da minha vida e da tua vida que Deus vai nos direcionar, porque Ele quer usar a situação para falar com você. A gente sabe da história, porque Jeremias vai descer e ele vai estar lá, o oleiro vai estar fazendo, e Deus vai usar o quê? Aquilo que o oleiro está fazendo para falar com Jeremias. Então Deus muitas vezes, irmãos, vai fazer com que eu e você vejamos situações da nossa vida, porque Ele quer usar da situação para falar algo ao nosso coração. Tem coisas que eu e você vivemos, e Deus está usando daquilo que você vive, daquilo que você passa, daquilo que você vê, dessa situação que você está vivendo, está passando, Deus está usando ela para falar com você. Porque tem situações da nossa vida que a gente não entende, a gente não compreende. Mas de uma coisa eu tenho que ter certeza no meu coração: isso tudo é Deus usando para falar comigo. Uma forma simples, alguém fazendo um vaso de barro. Situações simples da história da minha vida, eu tenho que olhar e eu preciso espiritualizar isso. Se eu sou de Deus, eu tenho que entender que nas situações simples da minha vida, Deus está usando elas para falar comigo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é tão alto, a gente é tão grandão, a gente é tão para lá, porque Deus vai dizer assim: olha, ô Jeremias, levanta e desce. Não é assim que está aí? É. Levanta, Jeremias, e desce. Talvez Jeremias estivesse esperando um outro tipo de recado, um outro tipo de situação, um outro tipo de palavra, mas Deus está mandando ele descer. Esse não é o tipo de revelação que nenhum de nós queremos. Na maioria das vezes, quando Deus vem falar comigo, eu quero que Deus diga assim, que vai me levantar das alturas, que eu vou subir como águia, e eu vou voar, eu vou estar nos mais altos montes. Aí de repente vem Deus e diz assim: ó, você precisa descer, Jeremias, para que eu possa falar com a tua vida. É porque tem horas que a gente está tão alto, a gente está achando que está tão por cima, a gente está tão bambambam, que Deus vem e diz assim: ó, dá uma descidinha que eu quero falar com você. E aí eu preciso descer para que Deus fale com a minha vida. Tem horas que talvez é porque eu preciso descer do salto, eu preciso descer do meu pedestal, porque muitas vezes eu acho que eu estou tão alto e tão para cima, e tão lá em cima, e Deus diz assim: olha, desce um pouquinho, vai para o joelho, que eu quero falar com você, Jeremias. E sabe o que eu percebo aqui? É que Deus vai dizer assim: olha, põe aí o versículo 2 para mim, por favor. Para que apareça lá. Isso. Levanta e desce a casa do oleiro. Deus aqui está requerendo de Jeremias uma ação, uma atitude.
Se ele está falando para levantar, é porque Jeremias estava ali quietinho, caladinho, parado. Aí Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, você vai ter que ter uma ação, se levantar e descer até a casa do oleiro. Talvez seria fácil a gente olhar para esse versículo e dizer assim: por que Deus não falou ali? Jeremias, fica aí quietinho, no lugar que você está, que eu vou falar com você. É porque que quando Deus quer me levar e te levar para um outro nível, entendeu? De espiritualidade, Deus sempre vai requerer uma atitude, um comportamento, uma ação da minha parte e da tua parte. Não tem como Deus fazer nada na vida daquele que fica só parado. Deus é movimento, irmão. Preste atenção nisso. Às vezes a gente quer que Deus faça algo na nossa vida, mas a gente está meio paradão, quietão, caladão, não ora, não jejua, a gente não tem atitude, não vai por monte. Muitas vezes, male a gente vem para a igreja, e aí muitas vezes a gente quer uma ação de Deus, mas para que eu viva uma ação de Deus, Deus sempre vai requerer de mim um movimento. Deus não trabalha com quem está parado, irmão. Quando Deus quis fazer algo, mudar a vida de Abraão, a primeira coisa que Deus disse para Abraão era o seguinte: ó Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Deus precisou pedir de Abraão uma ação, uma atitude de ir, um movimento. Quando Deus vai curar, quando Jesus vai curar ali, aquele paralítico aleijado, ele vai dizer assim: olha, pega a tua cama e anda, pode ir, segue o rumo. Quando ele vai curar aquele cego, ele vai dizer assim: olha, vai agora e lava-te lá no tanque de Siloé. Quando eu quero viver algo da parte de Deus, Deus vai requerer de mim e de você sempre uma ação. E às vezes a gente chega na presença de Deus travado, a gente chega na presença de Deus amarrado, a gente chega na presença de Deus deficiente, e a gente quer que Deus faça algo, mas Deus sempre vai esperar um movimento meu e seu. Deus não trabalha com quem fica parado. Dá um toque no irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus não trabalha com quem fica parado, não. O que Deus quer fazer, Deus queria mostrar algo para Jeremias, queria ou não queria? Mas para que ele pudesse ver o que Deus queria mostrar, isso vai requerer de Jeremias uma ação. E a gente vive dizendo para Deus que: Deus, eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Deus, eu quero viver algo novo. Então, mas aí Deus vem e diz assim: então levanta, se levanta, tem que ter uma ação. Então vai viver o que eu tenho para você. Mas aí a gente quer viver, mas a gente quer ficar parado, estagnado. Se eu quero ver o que Deus tem, eu preciso agir. Tem que ter uma ação. O crente tem que estar em movimento. Catuca o irmão que está do teu lado, vê se ele está duro ou se dá para dar um movimento nele aí, vê aí. É? Dá ou não? É? Porque tem crente, não, pelo amor de Deus. Tem crente que você toca nele, né? Ele nem, né? Duro, ali ó. Irmão, solta aí. Diga, Deus está dizendo. Diga, vai. Diga para o teu irmão, vai. Vai. Levanta e desce. Vai lá na casa do oleiro. Põe o 3 para mim. Põe o versículo 3. E desci. Volta no 2. Levanta e desce. Volta no 3. Desci. Levanta e desce e vai na casa do oleiro. Versículo 3. Eu desci na casa do oleiro. Deus falou: levanta e desce. Jeremias falou: eu desci. Por que Jeremias não falou assim: eu levantei e eu desci na casa do oleiro? Deus falou: levanta e desce. Jeremias falou: eu desci. Sabe por quê? Porque enquanto Deus estava falando com Jeremias, ele já se levantou. A parte de levantar, quando Deus começou a falar com Jeremias,
ele já tinha feito. Ei, vem para mim. Quem está comigo, diga amém. Presta atenção numa coisa. Quando Deus começar a falar com você, começa a agir. Se Deus está falando com você nessa noite aqui, Deus já está esperando uma ação da tua parte. A gente muitas vezes, Deus está falando com um crente aqui, e muitas vezes a gente está paradão, esperando para ver o que vai acontecer, e não sei o que. Irmão, se Deus já está falando com você, já há uma ação da tua parte. Enquanto Deus falou, levanta e desce, Jeremias já pulou. A hora que Deus terminou de falar, ele desceu. Entenda isso. Levanta e desce. Opa. Levantar já dá para ser agora. Eu só vou esperar Deus terminar de falar. E ó. Porque tem crente que Deus está falando com ele, irmão, e não está tendo ação dele. Ele não faz nada. Deus está dizendo, levanta. Eu vou esperar para ver se Deus fala mais alguma coisa. Levanta e desce, vai na casa do oleiro. Tá, mas tem mais alguma coisa? Porque já fala logo tudo que o senhor tem que falar aí, porque a gente é meio assim, irmão. Levanta e desce. Levantei. Ué, desci. Aí eu levanta. Não, já tinha levantado. Quando eu entendi que Deus estava falando comigo, eu já comecei a fazer aquilo que Deus estava falando para a minha vida. Se você entende que é Deus falando para a tua história, que é Deus falando para o teu coração, já vai fazendo aquilo que Deus está falando, irmão. Isso é crer, acreditar e confiar. Deus nem terminou de falar, mas eu já estou tendo ação, porque eu entendi, compreendi que é Deus falando comigo. Entenda isso. E aí eu desci a casa do oleiro. O oleiro estava fazendo o quê? Sua obra sobre as rodas. Eu desci na casa do oleiro. O que o oleiro está fazendo? A obra. O oleiro está fazendo vaso, sim ou não? Tá. Quem está comigo aqui? Deixa eu ver, diga amém. Nesses 6 versículos aqui, o que o oleiro vai falar para Jeremias? O oleiro vai falar o quê? Ele olhou para Jeremias e falou, pai, Jerê, você está bem? Não, negativo. O oleiro não vai falar com Jeremias. Não vai. É algo que eu quero que você entenda nessa noite aqui. Porque nós estamos vivendo um tempo de uma igreja, de um povo de Deus, de muito blá blá blá, de muito mimimi, de muito lero-lero. Ei, irmão, entenda uma coisa. Presta atenção no que eu quero dizer para você hoje aqui nessa noite. Não precisa de muito falar. Quem muito fala, pouco faz. A Bíblia diz aqui que aquilo que o oleiro estava fazendo vai falar com Jeremias. O trabalho, aquilo que você faz. Deus, sabe quem que Deus usa na terra? Quem trabalha. Eu vejo muito crente, muito homem por aí afora, muita gente que se diz de Deus, mas que só vive de lábia, só vive de fala, só vive de discurso. E sabe quem que Deus está procurando? Quem trabalha. A obra das suas mãos, a obra que você está fazendo, ela tem que falar muito mais do que palavras. Aquilo que o oleiro está fazendo, vai falar com Jeremias. É isso que está escrito aí, sem nenhuma palavra. E a gente muitas vezes é de tanto falar, mas escute algo. Deus está procurando pessoas que trabalhem. O teu trabalho tem que falar pela tua vida. Deus só trabalha com quem trabalha. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de quem trabalha, sim ou não. Hoje nós vemos muitas pessoas querendo, mas é muito falatório, irmão, muito falatório. Sabe? Você já ouviu aquilo? Falar é fácil, difícil é fazer. Tem muita gente falando e pouca gente fazendo. Deus está levando o profeta lá, porque o trabalho de Jeremias, do oleiro, vai falar com o profeta. Deus vai usar o trabalho. Às vezes a gente é eloquente, sabe?
a gente sabe falar bem, tantas outras coisas. Mas sabe o que Deus está vindo de fazer, de usar? Deus não está querendo usar o seu discurso, a sua eloquência, a sua capacidade. Deus quer usar o seu trabalho, a sua obra. Entendeu? Trabalha para Deus. As pessoas têm que ver você trabalhando. Sabe as pessoas lá dentro da sua casa que ainda não são convertidas, que ainda não se transformaram, que ainda não mudaram? Elas vão mudar quando elas virem você trabalhando, não parado na igreja. Não é para você ser um frequentador de culto. O que Deus tem é uma obra maior. O que Deus tem para você é muito maior. Então trabalhe, é o trabalho. Quando as pessoas virem você trabalhando, o seu trabalho na obra do Senhor vai falar muito mais do que 1000 palavras aí fora. O que eu faço precisa ser uma mensagem. O que eu faço, o meu trabalho, precisa ser mensagem para alguém. Senão não está valendo. Não está valendo o seu esforço. O vaso que ele estava fazendo é de barro, né? Está fazendo barro. Você sabia que... Eu estava dando uma olhada, né? Existe mais ou menos... A gente pensa que tudo barro é barro, né? Mas não é todo barro é barro. Existem 200 tipos de barro. Mas próprio para fazer vaso só dá para ser 8 só. Agora, que valor que tem o barro? Que valor que tem o barro? Nenhum. A gente nem dá valor nenhum. Quanto custa o barro? Né? E muitas vezes é dessa forma. Porque aí a gente não tem valor nenhum, a gente não vale nada. Aí vem, Deus pega daquilo que não vale nada, pega eu e você e vai colocando, dando aquela moldada. Alguém já foi olhar como é que é para fazer o vaso? Já teve curiosidade de ver como é que o oleiro faz o vaso? E não é fácil não, hein? Não é fácil, né? Ele pisa ali naquele pedal, o negócio começa a girar, aí molha um pouquinho, pega água. Era só... Ele pega aquele monte de barro e pá, aí começa a girar. É dessa maneira. É dessa forma. O que não tinha forma, o que não parecia com nada, de repente começa a aparecer. E é dessa forma que Deus faz com a gente. Porque a gente não parece com nada, não tinha nada, mas aí Deus começa a trabalhar. Esse é o agir de Deus, é Deus trabalhando. Aí Deus começa a dar forma, Deus começa a preparar. Aí aquilo que era só um sem forma, vazio, ninguém dava nada, aí começa a aparecer uma coisa bonita, linda. Deus vai trabalhando, vai agindo, faz a parte de baixo, vai fazendo ali, faz o gargalo, faz a boca, e aí a gente vai ganhando forma nas mãos de Deus. E o profeta está ali olhando aquilo. O como que Deus faz isso. Só que quando o vaso está ganhando forma, põe o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Ó, quem gosta de Bíblia, diga amém. Amém. O vaso quebrou-se. Diga, o vaso se quebrou. Sabe por quê? Porque eu vejo aí, Deus quebra o vaso. Não. É o que está aí. O vaso se quebrou. Quebra, Senhor, esse vaso, faz um vaso novo. Não. É você que se quebra sozinha, bebê. Lindo de Jeová. A gente que se quebra. Não está escrito ali. E aí o oleiro quebrou. Não, o vaso se quebrou. E a gente vive se quebrando. Vem para mim, porque a gente vive se quebrando.
A gente vive se quebrando. A gente vive se quebrando financeiramente, a gente vive se quebrando emocionalmente, a gente vive se quebrando dentro do casamento, a gente vive se quebrando profissionalmente, a gente vive se quebrando. Mas o problema não é se quebrar, irmão. O problema não é se quebrar, porque você pode até se quebrar, mas o importante é que você entenda nas mãos de quem você está. Essa é a questão que está aí. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é isso. Porque muitas vezes a gente se quebra. Mas se a gente não estiver na casa do oleiro, aí é problema. Se você estiver na casa do oleiro, aleluia, irmão. Glória a Deus. Presta atenção nisso nessa noite. Porque tem muitos crentes que estão se quebrando. Mas eles se quebram lá fora. Se quebram distante da casa do oleiro. Se quebram distante da mão do oleiro. E quando a gente se quebra longe da mão do oleiro, um vaso quebrado não serve para nada. Agora, na mão do oleiro, o oleiro pega o vaso e faz um vaso novo. O problema não é se quebrar, porque a gente é cabeça dura, a gente é difícil, a gente se quebra. A gente se quebra, a gente acaba caindo, se quebrando, se machucando. Mas aí vem o oleiro. E vai fazendo um vaso. Quem está comigo, diga amém. Ele tornou a fazer o vaso, não foi? Presta atenção. Tornou a fazer dele. Está aparecendo aí para você? Tá, né? Ele tornou a fazer o vaso. E aí o vaso, eu olhei para o vaso era igual, o vaso era o mesmo. Não, irmão! Outro vaso. Diga para o teu irmão, é outro vaso. Diga, porque Deus não faz igual. Diga, Deus faz outro. Vem para mim, porque talvez em alguma área da tua vida você se quebrou. Você quebrou a cara, você se destruiu, se feriu, se machucou. Aí, mas você está na casa, aí Deus vem, você está na mão de Deus, Deus vem, pega você. E aí, ai Senhor, então, eu queria igual, eu queria uma continuação, eu queria a parte 2. Não, bebê, negativo. Deus vem e assim diz assim, olha, eu vou escrever uma nova história dentro dessa área da tua vida. Eu vou fazer outra coisa, não vai ser mais igual. Às vezes a gente quer um repeteco, onde a gente quebrou a cara, se humilhou. Às vezes a gente quer um repeteco de Deus, aonde a gente caiu, se machucou. Aí Deus vem e diz assim, não, eu vou fazer bem diferente disso aí. Eu vou te dar uma nova chance, mas vai ser bem diferente daquilo que você viveu. Ele fez sim, mas outro vaso. Quando você está na casa, na área que você se quebrou, vai ser tudo diferente. Toque no ombro do irmão que está ao teu lado e diga para ele, vai ser tudo diferente. Irmão, ele está crendo, ele disse pelo menos um amém. Quem está comigo aqui, diga amém, deixa eu ver. É porque eu penso que eu estou pregando sozinho. Irmão, fiquei a tarde toda Deus falando comigo nisso aqui. Deus falou, vou fazer. É profético, irmão. É profético. Eu vou fazer diferente. Não, porque se eu fazer igual, você vai quebrar de novo. Aí Deus vem e diz assim, não, eu vou fazer diferente. Fez outro vaso. Olha lá. Conforme o que pareceu, bem aos olhos de quem? Aos olhos do Pai. Vem para mim, quem está comigo, diga amém. Quantas vezes a gente não faz aquela oração, Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Inclusive eu tenho aqui um script para o Senhor. Eu já vou dar, Deus, eu não queria ser intrometido, Senhor, mas eu quero dar a letra, eu quero, Senhor, dar a letra da maneira que o Senhor pode fazer. Não. Ele fez conforme o quê? Conforme o que lhe pareceu bem. Porque, vem para mim, nem sempre aquilo que vai ser bom para Deus
vai me parecer bom para mim naquele momento. A gente vive esse confronto, porque evangelho é confronto. Mas nas mãos de Deus, Ele vai fazer aquilo que é bom para Ele e não o que é bom para você. Nem sempre o que você acha que é bom para você é o que é bom para Deus. E Deus vai fazer. Não adianta, está repreendido, bispo. Eu quero de Deus aquilo que é bom para mim. Está amarrado. Deus vai fazer aquilo que é bom para Ele na sua vida. Você pode dizer um amém, sim ou não? Saiu um amém amarelinho aí. O que era bom aos olhos do oleiro. Não, eu vim aqui hoje, Senhor, eu quero aquilo que, sabe, que eu já sei o que é bom para mim, o que é bom para minha casa, o que é bom para o meu casamento, eu já sei o que é bom. Não. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. O que eu tenho é bom para você. Mesmo que não pareça, mas será. Então, diga, eu quero viver aquilo que Deus sabe que é bom para mim. Sabe por quê, irmão? Quem é nós? Quem é nós? Coloca para mim 1 Coríntios 4:7. 1 Coríntios 4:7. Põe no telão. Porque quem te faz diferente e quem tu tens não tem recebido, e se o recebeste, por que te glorias como o houvera recebido? Segue o 8 para mim, por favor. Rafael, 2 Coríntios 4:7. 2 Coríntios 4:7-8. Isso! Agora vamos lá. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para dar excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Presta atenção. Tudo o que eu vivo, tudo que você vive, tudo que nós vivemos, é porque existe algo de Deus dentro de mim e de você. Quem está entendendo, diga amém. Somos nada. E muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que é melhor para nós, como se soubéssemos o que é melhor para a nossa vida, para o nosso futuro, para o nosso amanhã. Quem sabe o que é melhor para o seu amanhã é Deus. E é por isso que Deus é tão misericordioso, que a gente acha que sabe o que é melhor para a gente, vai lá, quebra a cara, né? O homem faz planos, mas o Senhor é que sabe, entende? Os caminhos de Deus são muito melhores que os meus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele deposita a glória dEle, o poder dEle, dentro de um caco, um vaso que não vale nada, o barro que não vale nada. Deus vem e coloca algo tão precioso. Mas Ele diz assim, volta no 7, nós temos que entender isso. Aí, que nós somos o quê? Vaso de barro. E a excelência do poder de Deus é que está dentro de nós. A gente precisa entender isso e compreender que a gente não é nada. Se tirar Deus de mim, de você, irmão, que será de nós? O que será de nós? Deus levou o profeta até ali para que ele entendesse tudo isso. Para que a gente entenda tudo isso nessa noite. Tudo isso. Que Deus vai fazer o que é bom para nós. O que Ele entende que é bom para nós. Não é assim? Eu vejo tanto crente orando aquela passagem, seja feita a vossa vontade. Mas quantas das vezes eu quero impor a minha vontade à frente da vontade de Deus? E eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu já estou terminando, eu resumi. Volta no versículo 6 de Jeremias. Porque Deus nos fez. Isso. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro,
assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus quer restaurar você nessa noite aqui. Você crê, sim ou não? Deus quer. Eu vou refazer essa colocação. Deus quer nos restaurar nessa noite aqui. Eu gosto de Bíblia e o Espírito Santo me puxou a orelha aqui agora. Porque olha o que está escrito lá. Deus está falando com o profeta, não é o profeta que está lá? Jeremias está ali. Aí Deus vai falar para Jeremias, ó, eu não posso fazer como eu fiz o oleiro, casa de Israel, diz o Senhor, nas mãos, assim sois vós. Por que Deus está falando com o profeta e não falou assim é Israel? Não, ele está incluindo o profeta junto. Então Deus nessa noite quer fazer um tempo de restauração, desde o altar até o último que está lá na porta. Deus está dizendo assim, você está incluído, viu, Jeremias? E nós todos, Deus quer fazer esse tempo de restauração, de renovação. Fique de pé.